Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 2 de novembro. Gostaria muito de gravar uma gota sobre esse dia, o dia 2 de novembro, feriado, um dia que se propaga o dia de finados. Gostaria muito de poder gravar uma gota explicando um pouco melhor a concepção bíblica, o que é uma memória afetiva e o que é uma memória espiritual. Mas eu gostaria muito de continuar nossa série sobre a vontade domesticada por Deus. Desejos controlados e domesticados por Deus. A minha intenção é nos ajudar na concepção mais simples do que é o desejo ou o que são os desejos. Lidar com os nossos desejos, nós precisamos, de alguma forma, domesticá-los. Mas eu tenho aprendido que alguns desejos, eles precisam ser muito bem estudados. A periferia desses desejos, o que envolve, onde, como e de que forma entender e dominá-los. Desejo é o elástico da vontade. Eu sempre digo isso. É a vontade que gera o desejo. A vontade é o útero do desejo. É de uma vontade que elasticamente se cria um desejo. A vontade é a matéria-prima do desejo. O desejo é algo bom. Eu tenho um desejo, você tem desejo, nós temos desejos. Mas o desejo ele precisa ser na dose e na percepção correta. Ou seja, eu não posso ultrapassar o limite do meu estômago emocional, do meu estômago espiritual. Eu preciso ter doses corretas e concretas. Eu preciso ter percepção correta. Muito parecido com aquilo que a Bíblia diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 12, e no capítulo 10, verso 23, me parece, quando ele vai dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu preciso ter essa coerência com os meus desejos. Ele precisa ser na dose certa, na percepção, na solicitude correta. Desejo está presente em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da minha, da sua vida, nós temos desejos. Nós temos desejo no paladar, na audição, na memória. Nós temos desejos visuais, tátil, olfático, mental, emocional, espiritual. Nós temos desejos históricos, desejos histéricos. Então, no fundo, para entender um desejo, eu preciso entender a logística desse desejo. Todo desejo, ele tem, de alguma forma, uma memória. E como eu disse, essa memória pode ser uma memória auditiva, tátil, paladar, olfática, espiritual, emocional. Esse desejo pode ser mental, esse desejo pode ser a saudade de alguém, a saudade de alguma coisa, a necessidade de alguma coisa. Por conta de um desejo você pode piorar sua saúde, degenerar sua vida. Por conta de um desejo você pode acabar com um casamento, você pode acabar com um relacionamento, você pode começar um relacionamento de forma errada, você pode começar um relacionamento ou conduzir um relacionamento de forma viciosa por causa de um desejo. Então os desejos, se eu for pensar bem, ele ultrapassa o campo apenas dos pensamentos e das emoções. É algo mais profundo. O texto que eu usei ontem foi o Salmo 38, o versículo 9, que diz: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, ou seja, todos os meus desejos, e o meu gemido não te é oculto. Ou seja, Deus conhece o seu desejo, Ele conhece até a inclinação dos seus desejos. Você quer muito isso, então Deus está vendo isso, aí você vai e coloca na presença de Deus. Deus me ajuda na administração desses desejos. Então, ao lidar, ao manusear, ao tatear os desejos, nós podemos sequelar nossa alma, sequelar nossa vida, sequelar nossa saúde, sequelar nossas relações. Então, eu preciso ter muito cuidado, mas se isso acontecer, eu preciso entrar num processo de cura. Ou seja, nos dispor à vontade de Deus. O texto de hoje diz isso: Senhor, eu me ponho diante de ti. Se eu quiser tratar os meus desejos, eu preciso me colocar diante de Deus. Lidar com os desejos não é fácil, porque uma pessoa pode, por exemplo, ter me humilhado, me feito mal, por exemplo. Uma pessoa pode ter, de alguma forma, me constrangido diante das pessoas. É difícil entender isso. É difícil entender que eu tenho que pagar na mesma hora, com a mesma moeda. A vontade é essa. O meu desejo é esse. Mas quando eu lido com a presença de Deus, eu entendo o seguinte: eu fui humilhado, o meu desejo é retrucar, mas eu não vou. Sabe por quê? Porque os humilhados serão exaltados. Só para te explicar um pouco melhor, eu recebi esse final de semana
um joguinho com 2 facas. Facas de cozinha. Mas facas artesanais. Eu achei tão lindas as facas. E o irmão que me deu de presente, ele disse, pastor, é para usá-las, viu? Eu falei, tá bom. E quando eu estava com uma delas cortando um pão, eu olhei assim, mas ela é tão linda, o acabamento dela. Ela era toda florida, essa faca é toda florida. E veio à minha mente o seguinte, quem produziu essa faca não pensou numa faca como algo que fosse uma arma branca, uma arma que matasse, uma arma que desestruturasse, uma arma negra. Não é essa a ideia. É que fosse algo prazeroso, para facilitar a nossa vida. Então os nossos desejos, eles têm que ser para a nossa edificação e não para a nossa destruição. Se eu tiver dificuldade com os desejos, eu vou clamar, Senhor, me ajuda. Tira isso de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Você tem que fazer uma oração. Você tem que lutar, pedir ajuda, apoio. Tira essa vontade de mim, Senhor. Por favor, Senhor, você tem que lutar. Então, frequentemente, no processo de luta contra os desejos, num processo de lidar com os desejos, acontecem algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que acontece a racionalização. Geralmente, quando lidamos com o desejo, nós pensamos assim, poxa, por que eu não posso fazer? Ou por que eu quero isso? Por que eu não quero? Você começa a buscar justificativas. A segunda coisa que acontece é que começa uma simples vontade, depois uma inclinação, depois uma visitação inclinativa constante, depois é uma luta, um ringue emocional na sua psique. Você começa a se debater, poxa, por que eu não posso? Só essa vez. Então, aí você começa a dizer, mas olha, eu quero, mas eu não quero. Não, é coisa da minha cabeça. Depois você começa, eu quero, mas eu não posso. Depois você começa, mas por que eu não posso? Poxa, mas só uma vez. Ninguém vai saber. E eu digo para nós assim, o ideal seria que nós pensássemos assim, realmente eu estou com desejo, eu quero. Mas por consciência eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. E aí eu combato isso. A terceira coisa que acontece é que os desejos eles começam a povoar superficialmente o nosso tempo, a nossa memória, nossos pensamentos. E eu preciso combatê-los o tempo todo, porque eles povoam. A quarta coisa é que, de alguma forma, o meu ser interior, o meu paladar, a minha alma, o meu estômago emocional, espiritual, como eu sempre digo, ele é invadido por esse desejo. Ele é apetitoso, ele começa a mandar flashes, eu começo a saborear, mas eu preciso lutar contra isso. E a quinta coisa que acontece geralmente com os desejos é que geralmente quando eu invisto tempo, memória nos desejos, eu vou perdendo a guerra. O que eu preciso é criar argumentos racionalistas, mas também espirituais, e fugir dos desejos que me destroem. É como o texto está dizendo, Senhor, diante de Ti eu coloco o meu desejo, e o meu gemido não Te oculto. O Senhor está vendo a minha luta. Portanto, Pai, me ajuda, nos ajuda. Se eu for tirar uma ultrassom da minha alma, eu vou perceber vários desejos, mesmo que eu seja um pastor, um religioso, mesmo que eu seja um cara que grava gota, todos nós somos nivelados por isso. Mas é a graça de Deus que nos sustenta. Eu levanto um monumento nessa manhã de exaltação a Deus, porque só por intermédio dele que eu vou conseguir vencer os meus desejos. Pai, obrigado por essa segunda gota da série. Abençoa cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Me pediram para fazer uma divulgação porque algumas pessoas têm me ligado. Esse final de semana, de 11 a 13 de novembro, eu vou estar com a minha esposa no Hotel Caribe Parque Hotel. O Caribe Parque Hotel, na região dos Lagos, no Cabo Frio, Rio de Janeiro. Eu vou estar com o pessoal da Primeira Igreja Batista de Macaé, pastor Robson, é o pastor, e a irmã Jeane, Jair e Janete são os líderes de família. Alguns irmãos aí do Rio têm me mandado mensagens perguntando, e eu não tenho muitas informações. Então eu vou passar o telefone aqui do líder Jairo, que é o código 22 98814 3758. É um evento para casais, mas no domingo à noite nós encerramos na Primeira Igreja Batista em Macaé. Se você quiser, apareça lá. Um grande abraço, Deus abençoe.